Neste momento, no dia de hoje, nesse julgamento em específico, no qual se encontram os olhos da cidade, de todo esse estado, a defesa já chega aqui crucificada, confundida com o próprio acusado. Mas nós precisamos nos ater, que nesse momento nós não estamos para dar um veredito de vingança, mas uma sentença justa, na medida da sua culpabilidade, do ato que ele veio a cometer. Excelência, neste momento nós estamos vendo um homem com a sua família, mas o que fez este homem cometer esse ato, a acusação não explicou. O que veio a suceder, essa cadeia de eventos lógicos, que veio fazer ele destruir tudo isso que ele amava. O que foi isso? Excelência, e antes de tudo, diferentemente de tudo aquilo que a acusação tentou suplantar na mente de cada uma de vossas excelências, nós não estamos pedindo absolvição. Não estamos aqui para fazer isso. Estamos aqui para exercer o nosso sacerdócio defensivo. Pois quando estamos diante de uma trincheira judicial, nós, na condição de advogados, prestamos um juramento para defender e garantir direitos. Defender e garantir direitos para que eles não sejam tolhidos por quem quer que seja, para a vaidade de quem quer que seja. Se é para postar num portal de fofoca, se é para fazer um marketing, se é para a própria vaidade. Não, não e não. Nesse momento, nós buscamos de forma vívida que a justiça seja aplicada. Ele vai receber uma sentença, mas conforme os entendimentos e os predicatos legais, que seja na medida da sua culpabilidade. Preambularmente, venho saudar a ilustríssima senhora doutora juíza Marina Lustrosa. Excelência, é sempre uma honra inenarrável estar sob a condução dos trabalhos de Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Ao Ministério Público, representado nessa pessoa pelo doutor Horácio, meus cumprimentos, doutor. Ao assistente de acusação, doutor Cícero Bordalo, meus cumprimentos. A banca defensiva, composta pelo doutor Flávio Medeiros, doutora Diandra Moreira, doutor Osni Brito, meus cumprimentos. Aos serventuários, representantes da justiça que estão ajudando na condução dos trabalhos, meus cumprimentos e sinceros agradecimentos. Ao corpo da Polícia Militar, muito obrigado pelo trabalho que vossas excelências prestam no dia de hoje. Para além disso, também cumprimento a família da Rayane. Venho dizer nesse ato que não compactuamos com injustiça. Não compactuamos com aquele evento que aconteceu. Porque o que acontece? Tentam dizer que a defesa, ela defende a tudo e a todos a qualquer custo. Quando na verdade não é isso que nós estamos pontuando aqui diante de vossas excelências no dia de hoje. O que nós pontuamos é o fato, é a chave, é aquilo que fez ele ter uma virada de consciência, aquilo com que fez com que ele perdesse os seus sensores dos seus freios inibitórios a respeito das suas ações, a respeito daquilo que ele estava fazendo. Doutor, o senhor quer aplicar a legítima defesa da honra para ele ser absolvido? Não! Não! Mas eu quero que ele receba uma pena justa. Para além disso, também venho cumprimentar a pessoa do George. George, naquele dia, você cometeu um ato que jamais será esquecido. Um ato que veio a vitimar uma pessoa, a pessoa que você amava, e eu sei disso porque existem provas contundentes nos autos do processo que vão demonstrar isso a Vossa Excelência. No entanto, como bem retratado aqui, tentam pensar a pessoa dele como se fosse um monstro sanguinário sem sentimentos.
como se fosse um monstro que em nenhum momento tivesse demonstrado amor, como se fosse um psicopata. Excelências, de acordo com tudo aquilo que pudemos viver no dia de hoje, nós estamos diante da seguinte situação. Vossas Excelências puderam presenciar um momento que a mãe da Rayane afirmou ao Ministério Público: não vi o vídeo, não consigo ver, não quero ver a imagem. E o que ele diz? Mas a senhora reconhece essa imagem aqui? E pega e mostra o pescoço da moça naquele momento. Excelências, o fato ele aconteceu. Eu não estou questionando a materialidade ou a autoria, mas o que eu estou pontuando aqui, Excelência, é porque a acusação ela se comporta como um verdadeiro corvo espiando a dor da família da vítima, fazendo com que Vossas Excelências sejam induzidas a buscar um édito condenatório com base em vingança, com base em raiva, com base em violência, quando na verdade este não é o propósito desse tribunal. Neste momento nós buscamos por uma aplicação de uma lei justa, uma lei que vise retribuir as suas ações. Para além disso, a defesa aqui não vem através disso após sair postando em portal de fofoca, como Vossas Excelências bem sabem, e deve ser de conhecimento geral. Após um acontecimento semelhante a qualquer outro caso de repercussão, vai sair um portal de fofoca e vai dizer: eu venci! Eu condenei! Quando na verdade aqui nós estamos tratando de uma fatalidade, de uma moça que veio a ser acometida de uma lesão. Aqui não existe vitorioso ou perdedor. Isso é um palco de tragédias. É um palco de tragédias. O tribunal do júri é conhecido como um tribunal de lágrimas, porque não existe vencedor e nem perdedor. O que nós estamos discutindo aqui neste momento é a vida de George e a sua aplicação na correta medida legal. Conforme nós podemos ver, falando aí no plenário. Sim, Excelência, bastante. Por favor, tá? Se não conseguir ficar, a gente pede para sair do plenário a essa hora, já 1h25 da manhã. Eu acredito que ninguém quer nenhuma intercorrência. Senhores jurados, em nossos estudos, que realizamos detidamente, empenhadamente, ao analisar os autos desse processo, nós podemos constatar o histórico patológico retroativo de George. Mas o que é isso, doutor? Aqui está ligado a isso. Eu estou falando da vida pregressa dele. Essa é a vida de George. É um passado em branco, nada consta. É uma ficha limpa. George não tem uma acusação por tráfico, por roubo, por violência doméstica ou por alguma medida protetiva. Nós estamos diante de um cidadão que, conforme constam os autos, não é um monstro, não é um facínora sem coração. É uma pessoa que amava sua família, amava. É uma pessoa que não é sem sentimentos, porque o que é mais pregado e sentinelizado nesse momento aqui é que ele fez isso sem um coração, de forma fria e calculista. Mas a questão aqui pontuada é de que George, e é um termo que é bastante paulatinamente discutido, ou ainda confrontado por diversos xingamentos. Enquanto nós estávamos aqui da banca defensiva, a gente recebe xingamento, e xingamento, de um lado e para o outro. Mas a verdade é que existem termos psicológicos, biológicos e psiquiátricos que demonstram a personalidade de George.
E como o tempo que aqui me pertence é curto, não irei perder nenhum milésimo de segundo nesse momento. E já estarei demonstrando diante de vossas excelências que este cidadão, essa pessoa, na verdade, ele sentia os seus sentimentos à flor da pele. E nesse momento estarei reprisando aqui o vídeo de uma psiquiatra renomada, no qual argue algumas características de um chamado transtorno de personalidade. Estou, através do meu colega Dr. Osni, repassando para vossas excelências um manual de diagnósticos relacionados ao transtorno de personalidade borderline. E na terceira página, vem as características indicando a respeito dessa personalidade, desse transtorno de persona. Mas antes de tudo, é importante frisar a vossas excelências o que isso significa. Excelências, transtorno de personalidade borderline, ou ainda chamado de transtorno de personalidade limítrofe, tem origem da palavra inglesa e significa que a pessoa ela está à fronteira, ou ainda no dito limite de suas emoções, limite dos seus sentimentos, de tudo aquilo que ele está sentindo. O borderline, ele vive uma verdadeira hemorragia emocional. E foi, conforme presente o caso, nós podemos ver as características, porque aqui, conforme o manual norte-americano de psiquiatria, não é argumento vazio ou raso ou sem sentido. Nós podemos ver que é indicativo desse transtorno de personalidade, pelo menos 5 dessas características. E nesse primeiro momento, venho ressaltar os senhores jurados aqui. Vamos catalogar se algumas delas se encontram presentes no caso. Esse padrão é caracterizado por 5 dos seguintes. Primeiro, esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginário. O que George demonstrou através das mensagens. Vossa Excelência me dá uma parte, doutor? Doutor, eu não lhe interrompi no momento do seu debate, doutor. Deixa eu terminar o raciocínio. Eu lhe desafio a mostrar um laudo médico dentro do processo, doutor, não dizendo lhe que ele tem concediu síndrome, a parte, doutor. Dizendo que ele tem síndrome de borderline. Doutor, eu lhe desafio, doutor, o desafio está feito. Cícero, doutor O Cícero. desafio está doutor, feito. o senhor quer fazer disso um mostre show? O laudo, doutor. me é mostra, isso que o senhor quer, mostra doutor? O laudo, o senhor mostra quer o transformar laudo. isso num show? Vamos lá, doutor, por favor. Doutor, usa parte. Senhores jurados. Senhores jurados. Doutor Senhores Osni, por favor. Doutor Cícero, os apartes não são destinados a isso. O senhor vai ter um momento da réplica, tá? Por hora, por favor, se contenha. Senhores jurados. Isso é só uma questão de ordem, mas se o assistente de acusação requerer a parte, é direito dele e aumenta o tempo. É direito dele. Só um minutinho, doutora. É direito dele, o aparte. Ele tem direito até 3 apartes pelo tempo regulamentar. Ele falou, né? Muito embora tenha havido Doutor, ele me um cruzamento desafiou. aí. O senhor pode prosseguir, doutor. Senhores jurados, o que nós acabamos de presenciar? Uma situação de desespero emocional, que é quanto mais desse indivíduo. Risos, deboche, como ele tem essa coragem de realizar isso nesse ato. Mas continuando a linha de raciocínio, porque ele já teve muito tempo para falar. Senhores jurados, a primeira característica, nós já podemos presenciar que aconteceu aqui. Esforços desesperados, medidas desesperadas por parte de George naquele momento. Segunda característica, um relacionamento intenso e instável. O que nós vimos através das mensagens e dos depoimentos que foram apresentados aqui. Era instável. Ora ele se arrependia, ora ele estava naquele momento buscando reatar aquele relacionamento a toda força, a todo custo. Terceira característica, autoimagem ou senso de um eu instável. George mostrou tudo isso. Impulsividade,
comportamento ou gestos de ameaças, sentimentos persistentes de vazio, raiva inadequadamente intensa e, por fim, pensamentos paranoicos. Não sei vossas excelências, mas pelos meus cálculos, faltou apenas um quesito, porque o restante todos se encontram preenchidos. Jorge tinha pensamentos paranoicos a respeito de Rayane. Jorge demonstrava impulsividade. Jorge tentou preencher o seu vazio existencial porque ela representava a sua vida, conforme foi relatado aqui pelo depoimento da psiquiatra, conforme o vídeo aqui que foi demonstrado, vossas excelências. Mas, em que pese essa questão do transtorno de personalidade, isso não o inocenta, isso também não justifica. Negativo. O que nós estamos diante de aqui é de um fato que merece extrema e peculiar atenção. Porque o transtorno de personalidade limítrofe, ele abarca outros. E principalmente um fenômeno chamado de perturbação mental, qual seja o quadro depressivo. Jorge, conforme os depoimentos que foram prestados aqui, estava em uma sequência de bebedeira, não estava entrando em contato com a família, estava em um grau contínuo de tristeza recorrente, estava fora de si. Doutor, isso não justifica. Doutor, isso não vai me fazer absolver. Senhores jurados, eu não quero absolver. Eu não tenho esse desejo, eu não tenho esse intento. Vossas excelências são conhecedores do caso. Mas o ponto aqui, emplacado e abarcado diante de vossas excelências, é o seguinte. Se nós estamos diante de uma pessoa que está em um quadro de perturbação mental, ele faz jus a uma causa de redução de pena, prevista no artigo de número 26, parágrafo único. Doutor, isso vai absolver ele? Não vai. Mas conforme tudo aquilo que foi demonstrado diante de vossas excelências, é possível compreender que sim, ele estava cometido de uma perturbação mental. Ele não estava são e consciente, porque aquele mesmo indivíduo que amava sua filha, que foi trabalhador, que sempre buscou garantir as suas coisas de forma lícita e justa, teve uma virada de chave. Teve algo dissociativo que fez com que ele perdesse a sua noção, temporariamente, em razão do uso da bebida alcoólica. E diferente do que aquilo que a acusação sustenta, nós vimos que a mercearia era próxima à casa de Jorge. Nós vimos que Jorge sempre teve acesso frequente à casa da Rayane. E eis que eu pergunto aos senhores jurados: a gente deixa uma pessoa de mau caráter entrar dentro da nossa casa? E a resposta é não. É não. Porque eles tinham contato com Jorge, porque eles conheciam Jorge. E em nenhum momento ou possibilidade alguma, ainda que de forma mais remota possível, chegaram a pensar que ele seria capaz de cometer esse ato. E só cometeu por quê? Porque estava fora temporariamente das suas capacidades mentais. Estava sofrendo de uma perturbação mental. E eis que o primeiro ponto a ser arguído diante de vossas excelências é a respeito da perturbação mental. Jorge estava, naquele momento, com uma perturbação mental. E a resposta é sim. Sim, porque uma pessoa que tem uma vida íntegra, ilibada, buscando sempre garantir as coisas de forma justa, sofreu, teve um surto, não justificando. E é muito importante ressaltar isso. Porque nós não justificamos as suas ações, mas nós buscamos que ele possa receber uma pena justa
na medida dos seus atos e das condições físicas, biológicas, psicológicas que o acometiam naquele momento. Senhores jurados, ao passo seguinte, também informamos a respeito do artigo de número 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor moral. O valor moral, excelências, no aspecto intrínseco que estamos debatendo aqui, se encaixa da seguinte forma: Jorge estava acometido de um transtorno depressivo. Então, ele não havia capacidade ou discernimento naquele momento. Então, senhores jurados, diante de vossas excelências eu rogo, façam justiça, não façam vingança. Vossas excelências não estão aqui para agradar o promotor ou assistente de acusação. Vossas excelências estão aqui para julgar de acordo com a consciência. E é isso que este advogado roga a vossas excelências. Nós vimos a acusação nervosa nesse momento. Nós vimos, senhores jurados, que existem elementos concretos e que serão debatidos e aprofundados no decorrer deste julgamento. Passo a palavra ao Dr. Flávio Medeiros. Excelência, então agora eu esperei isso para não atrapalhar, então peço uma parte nesse intervalo em respeito à defesa. Até porque, doutor, pegando o gancho do senhor, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, né, que preside o tribunal do júri, organizar o à parte. Então, durante a fala, eu concedo ao senhor a parte. Agora o senhor tem 3 minutos, que será acrescido ao tempo da defesa ao final. Pois não. Senhores jurados, foi alegado pela defesa agora a questão que o George supostamente estaria sofrendo de um problema mental chamado transtorno de personalidade borderline. Agora, inclusive forneceu característica para Vossa Excelência. Não existe nos autos nenhum laudo sobre o estado de saúde mental do George. Tanto é que o assistente de acusação desafiou a defesa reclamou porque não existe, são palavras aos ventos. E se Vossa Excelência tiver a oportunidade de ver, uma das características é comportamento, gestos ou ameaças repetidas de suicídio ou automutilação. E aqui nos autos não há nenhuma hipótese de suicídio do George. Pelo contrário, o que há aqui é a ideia homicida dele, que ele fez ameaças de morte e consumou o assassinato. Ele não falava o suicídio que ele foi falar já foi depois que ele estava preso. Mas antes de matar, em momento algum, há nos autos a alegativa de suicídio, que seria uma das características do transtorno de borderline. E tem que ter o laudo. Inclusive, para a pena ser reduzida de 1 a 2 terços o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, é necessário que seja reconhecido a sanidade do acusados. E o artigo 149 do Código de Processo Penal diz assim: quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão, a cônjuge do acusado, seja esse submetido a exame médico legal. Inclusive poderia ter sido requerido, inclusive, durante o inquérito policial. E a defesa já atua aqui, representada pelo Dr. Osni, desde o processo, desde o início, há mais de 2 anos. E nunca foi alegado isso. E agora está sendo, à véspera do julgamento, uma situação inexistente e não está demonstrado nos autos. Isso é para iludir, enganar os jurados, com a alegativa de que ele sofre desses problemas mentais sem nenhum laudo. E sem um laudo não serve de nada, são palavras ao vento. Obrigado, excelência. Pronto, pode prosseguir, doutor. Foram 3 minutos exatos. Certo. Estendendo aqui as minhas homenagens à nobre doutora Marina, ao nobre doutor Horácio, representante do Ministério Público, ao doutor Cícero, que está na assistência de acusação aqui, mas representa os advogados, a
nossa equipe aqui, nossa banca de advogados de defesa. Presto as minhas homenagens também aqui ao Corpo da Polícia Militar aqui presente, que faz a nossa segurança, né? A segurança de toda a sociedade. Também estendo as minhas homenagens aos servidores da Justiça aqui presente. É um grande prazer estar aqui na presença dos nobres servidores. Jorge, eu quero falar diretamente para você, antes de qualquer coisa, e dizer o seguinte, que diferentemente do que o promotor de justiça falou agora, que você não tinha provas do seu transtorno, né, do seu problema psicológico, eu vou demonstrar a Vossas Excelências que você sim estava sobre problemas psicológicos, sobre essa questão do borderline, e que um desses sintomas do borderline é a depressão. E a depressão, ela ficou amplamente demonstrada por meio da prova testemunhal, inclusive depoimento do senhor Clelson, que era parente da vítima, tio da vítima, e que ele narra um fato psicológico do senhor Jorge em consonância com o depoimento do irmão do senhor Jorge. Então, essa consonância demonstra que eles estavam falando a verdade, e eu vou demonstrar a Vossas Excelências. Excelências, antes de qualquer coisa, eu quero deixar minhas homenagens a Vossas Excelências, e eu sempre digo, eu atuo no Tribunal do Júri já há um bom tempo, acho que uns 10 anos, e eu sempre digo essa frase: eu me sinto muito à vontade de estar na presença de Vossas Excelências, fazendo defesas, atuando, porque eu vejo nos olhos de cada um dos jurados com quem eu divido esse plenário a justiça. Eu vejo em cada um de Vossas Excelências aquele sentimento de que aqui teremos um julgamento justo. E isso me conforta, porque sempre que a defesa apresenta as provas, e essas provas mostram uma robustez, Vossas Excelências escutam a defesa. E eu agradeço muito por isso. Excelências, começando aqui a minha sustentação, eu escutei toda a argumentação do Ministério Público e do assistente de acusação. E a primeira fala do nobre promotor Horácio me causa um constrangimento logo de entrada, porque ele fala de forma jocosa do relacionamento, do primeiro relacionamento do senhor Jorge com uma professora, em que esse relacionamento durou exatamente 10 anos. E desse relacionamento nasceu uma menina, a filha do senhor Jorge, a Helena. E quando o nobre promotor doutor Horácio faz esse comentário jocoso, ele não está só desrespeitando a pessoa da Nayara, uma professora, uma mulher digna, mas ele também está desrespeitando todas as mulheres presentes aqui nesse plenário. E eu quero que fique constatado isso. O senhor Cícero, na sua sustentação aqui, falou essa frase que eu também fiz a anotação, que aquele fato jamais seria uma atitude normal. E concordo com o senhor Cícero. Jamais
aquele acontecimento seria um fato normal. Por que eu digo isso? Porque tudo que foi relatado em relação ao Jorge, tanto pela família dele, como pela família de Rayane, antes do fato, é que este homem era calmo e tranquilo. A sua conduta social foi juntada no processo. E essa era a conduta social normal do senhor Jorge. Aqui é o histórico processual do Jorge. Nada consta. Nenhum processo de violência doméstica. O senhor Jorge, ele não tinha nenhum processo de violência doméstica. O senhor Jorge, ele não tinha nenhum processo de violência doméstica. O senhor Jorge não tinha nenhum processo de violência doméstica. O senhor Jorge, ele não tinha nenhum processo de violência doméstica. O senhor Jorge não tinha nenhum processo de violência doméstica. O senhor Jorge, ele não tinha nenhum processo de violência doméstica. E como foi relatado, e o senhor Renan, o Jorge teve um relacionamento de 10 anos com a senhora Nayara. E tiveram uma filha, a Helena. Durante esses 10 anos de relacionamento, o Jorge nunca agrediu a sua ex-companheira. É o que está dizendo aqui nos autos, no nada consta, juntado pelo Ministério Público. Término dessa relação, que ela termina de uma forma um pouco conturbada, porque Jorge começa dizendo aqui nos autos, no nada consta, juntado pelo Ministério Público. Término dessa relação, que ela termina de uma forma um pouco conturbada, porque Jorge começa a se relacionar com Rayane. Mesmo assim, diante deste fato, não se foi constatado nos autos nenhuma agressão e nenhum processo de violência doméstica ou medida protetiva, nem em relação ao Jorge e nem em relação à senhora Nayara. Excelências, quando o senhor Jorge começa a relação com a senhora Rayane, e eu deixo aqui o meu respeito à dor da família da Rayane, porque a defesa não está aqui para causar constrangimento para a família nem da Rayane, nem para a memória da Rayane e nem para a família do senhor Jorge. Mas a única coisa que a defesa quer aqui neste momento é mostrar a verdade, é mostrar o que foi produzido pelo Ministério Público e que demonstra que as teses apresentadas pelo Dr. Wendel, elas se adequam ao caso aqui presente. O Jorge, ele é réu confesso, ele assumiu a sua culpa. Ele nunca se esquivou da sua responsabilidade. Mas ficou demonstrado nos autos que naquele dia o Jorge, ele não estava na sua plena faculdade mental psicológica. E vossas excelências tiveram aqui um exemplo claro do que é um problema de ansiedade, que é um problema psicológico. Uma jurada, a primeira jurada
que ia sentar aqui, que foi escolhida para sentar nesse plenário, ela se levantou e se manifestou. E ela pediu para que não fosse escolhida, colocada aqui para ser jurada, porque ela tinha problemas de ansiedade. E ela passaria mal se ficasse nesse plenário. E uma outra jurada, que sentaria aqui nessa cadeira, ela também se manifestou. E ela disse: olha, eu tomo um remédio controlado para ansiedade. E ela pediu, por favor, que não fosse colocada nesse plenário, no corpo de jurados para julgar, porque ela não suportaria. Excelências, o depoimento dos parentes de Rayane dizia o seguinte: o senhor Ronaldo dizia que o Jorge tinha entrada livre na casa de Rayane, que o Jorge era uma pessoa calma, tranquila, e ele não era vagabundo, desmentindo todo o respeito à senhora Cleia, mãe da vítima, mas ele desmente a versão dela, que ele não trabalhava. Ele trabalhava sim. Além de trabalhar vendendo tênis para sobreviver, ele também ficou relatado nos autos que ele era entregador da Companhia do Espeto, trabalhava à noite. E aí, excelências, eu anotei aqui detalhadamente o depoimento do senhor Cleuso. O senhor Cleuso, ele é o tio da vítima e ele foi a primeira pessoa a atender a sua sobrinha que estava desfalecida. E mesmo diante daquele fato, daquela tragédia, ele veio aqui e prestou seu depoimento de forma verdadeira. Ele veio aqui de forma serena e prestou seu depoimento. Aqui, excelências, são os materiais que Jorge vendia para sobreviver. Vendia tênis, vendia camisas. Ele não era vagabundo. E aí, excelências, o senhor Cleuson, ele faz a seguinte afirmação. A primeira afirmação importante que ele faz: que o Jorge tinha entrada na casa de Rayane, que ele era bem quisto na casa dela, conviveu durante 2 anos com ela. Uma pessoa que tem personalidade homicida, como disse o nobre doutor Cícero, ela tem aqui um histórico criminal. Uma pessoa violenta, ela tem medida protetiva, ela tem aqui contra ela lesões corporais, ameaças. E o Jorge não tinha nenhum processo de violência doméstica em relação a Rayane. O senhor Danilo, que namorava com uma parente de Rayane, afirmou aqui que Jorge era um rapaz calmo, tranquilo, que Rayane nunca tinha mencionado qualquer violência de Jorge em relação a ela. E aí, excelências, quebra mais uma vez a sustentação que fizeram aqui contra o Jorge, dizendo que ele era violento com ela, que pessoas disseram que ele era violento com ela, mas não trouxeram essas pessoas aqui, no plenário do júri. E aí o senhor Cleuso, ele faz mais um comentário para apreciação de vossas excelências, que até o pai dele entregava o carro para o Jorge dirigir, porque tinha total confiança em Jorge, gostava de Jorge, e que era difícil ele entregar o carro para outra pessoa,
Isso demonstrava o quê? Que Jorge tinha consideração pela família, carinho, e que os parentes de Rayane tinham consideração por ele. Excelências, e aí eu pego o último comentário que derruba a tese do Ministério Público, que a defesa não apresenta nenhuma prova que Jorge estaria com um problema psicológico. É relatado pelo senhor Clélson aqui de forma detalhada que o Jorge, depois que ele acontece o desentendimento, o término da relação com Rayane, há uma mudança de comportamento do Jorge. E ele relata que o Jorge abandona as atividades laborais e o Jorge começa a abusar da bebida. E esses sintomas, excelências, eles também são narrados no depoimento do seu irmão, Aderlan, que veio aqui a vossas excelências. Contou que Jorge, antes do término dessa relação, era uma pessoa carinhosa, trabalhava, fazia faculdade de administração, que seus parentes, seus irmãos se juntavam para ajudar ele a pagar essa faculdade de administração, demonstrando que ele não era uma pessoa vagabunda, que ele não tinha preocupações com a sua vida. Ele tinha preocupações sim, tinha responsabilidade. E aí, excelências, o senhor Aderlan, junto com o senhor Clélson, eles dizem, olha, depois que o Jorge e a Rayane terminaram a relação, há uma mudança de comportamento do Jorge. Ele abandona suas atividades laborais e ele começa a abusar do álcool, começa a beber. Inclusive, o irmão dele, o Aderlan e o Renan, dizem que ele passava 2 dias na rua sem tomar banho, bebendo. Já estava afastado da família. Renan disse que antes da mudança de comportamento, o senhor Jorge era próximo a ele. Muito próximo, muito carinhoso. Sempre estavam conversando. E depois dessa mudança de comportamento, o senhor Jorge se isolou, se afastou da convivência. E aí, excelências, eu cito aqui no transtorno de personalidade limítrofe, borderline, muito bem explicado pelo nobre Dr. Endrel, que um dos sintomas psicológicos desse transtorno é a depressão. Excelências, olha quais são as características da depressão. No humor, ansiedade que a jurada sentiu aqui, disse que tomava remédio controlado e que ela não poderia participar desse julgamento. Ansiedade que a primeira jurada disse para a juíza, excelência, eu tenho ansiedade. Eu não posso ficar para esse julgamento, eu vou passar mal aqui. Ansiedade que o Jorge, de forma verdadeira, sem ter combinado absolutamente nada com a defesa, chegou e naturalmente falou a primeira frase no interrogatório para a juíza, para a doutora Marina, excelências, eu tenho ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade, eu tenho muita ansiedade.
Outro sintoma da depressão, excelências, que está demonstrado aqui nos depoimentos da família da vítima, como na família do senhor Jorge: apatia, sentimento de culpa, descontentamento geral, excelências, desesperança. O que mais se demonstrou nos autos era a desesperança de Jorge depois do término da relação. Abandona tudo, emprego, o convívio familiar com seus parentes, seu irmão, sua filha, para se entregar à bebida, excelências. Depressão. Está relatado aqui pelo mototáxi, conhecido como Sapo. Ele disse aqui: Jorge comentou comigo, estava direto na bebida, 2 dias bebendo direto, sem dormir. Alguém que era trabalhador, excelência, tinha emprego, tinha filha para criar, tinha família, tinha responsabilidade, tinha o curso de administração para terminar. Qual a explicação para a pessoa que nunca cometeu um crime, excelências? Abandonar tudo para se entregar à bebida. E aqui fala mais um sintoma, excelências: perda de interesse. Perdeu o interesse, excelências. Perdeu o interesse na vida dele, na vida que a comunidade esperava que ele tivesse, que ele tinha, na verdade. Era jovem, tinha um futuro pela frente, tinha trabalho, poderia seguir vários caminhos. E por que não fez? Porque ficou escravo do seu transtorno psicológico, excelências. E aqui fala mais um sintoma, excelências: perda de interesse ou prazer nas atividades. Qual atividades, excelências? Jogar bola, trabalhar, ir lá fazer entrega no espetinho que ele fazia, vender os tênis, as camisas que ele vendia. Solidão. Com o término da relação, excelências, o que mais o senhor Jorge tentou foi a reconciliação. Por quê? Sentimento de solidão. Se já tinha acabado, por que ele foi procurar o tio dela, o senhor Ronaldo, pastor, e um pastor? Por que, excelências? Porque tinha ali, naquele distúrbio psicológico, um sentimento por ela. E ele queria curar essa solidão, recuperando o seu relacionamento. E como ele não conseguia recuperar o seu relacionamento, que lhe dava felicidade, ele abusava da bebida. Em vez, excelências, de ocupar o espaço da solidão, ele criava uma solidão, vazio maior ainda, excelências. Esse homem não estava nas suas faculdades psicológicas normais, não. Tinha transtorno psicológico, sim. Está demonstrado no depoimento
do senhor Aderlan, irmão, e no depoimento do senhor Clelson, tio de Rayane. Todos os sintomas da depressão, excelência. Ansiedade. Ansiedade tirou 2 juradas aqui desse plenário hoje. Excelências, para concluir, eu quero só comentar as teses de defesa, reforçar elas, já ditas pelo Dr. Endrel. A primeira delas, ela está descrita no artigo 26, parágrafo 1º, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, depressão, excelências, síndrome de borderline, como diz o nobre Dr. Endrel, se ele tivesse na plenitude das suas capacidades psicológicas mentais, aquela tragédia não teria ocorrido, excelências. Está aqui, nada consta, nunca respondeu um processo criminal, nunca agrediu mulher nenhuma. Excelências, a segunda tese, que ela está no artigo 28, parágrafo 2º, e diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Qual é o caso fortuito, excelências? A depressão, os transtornos psicológicos que Jorge estava sofrendo e que são relatados pelo seu irmão, pelos seus irmãos e pelo tio de Rayane, Clelson. Porque se ele tivesse na plenitude de sua saúde psicológica mental, nada daquilo teria acontecido. E para finalizar, excelências, é relatado pelo tio de Rayane, o senhor Clelson, e também pelo depoimento do policial Bruno, que ele comenta que viu no vídeo uma discussão entre Jorge e Rayane. E o próprio senhor Clelson fala que poderia ter havido uma discussão entre eles. A defesa nunca vai saber o teor dessa discussão, porque o Jorge naquele momento não lembra. Mas essa discussão, ela é mencionada pelo senhor Clelson e pelo policial Bruno, que diz visualizar uma discussão, mas não se sabe o teor. O que foi falado entre eles. E aí, o parágrafo 1º do artigo 121 diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, não é, mas é o moral. Por que o moral, excelências? Porque mesmo doente psicologicamente, o Jorge, na verdade, a sua maior vontade era de se reconciliar com Rayane. Ele tinha uma filha, Rayane tinha uma filha. O Jorge, na verdade, pensava em ter uma família. Ele já tinha passado 10 anos em um relacionamento. Nunca tinha agredido a sua ex-companheira. Agradeço, excelência. Muito obrigado.
Boa noite, excelências. Renovo meus cumprimentos, serei muito breve, até pelo horário. Meu nome é Diandra Moreira, sou advogada criminalista, sou atuante na área criminal há 6 anos, que hoje eu estou aqui porque acredito que o George, no dia do fato, estava fora da sua capacidade mental. George estava perturbado mentalmente, por isso deu aquelas facadas em Rayane. George não é esse monstro que o Ministério Público e o assistente de acusação vem há um bom tempo tentando criar. E eu acredito que até criou para muita gente. George não é esse monstro, excelências. E eu vou provar hoje aqui para vossas excelências. Excelências, eu como mulher, e é muito bom estar aqui na presença de vossas excelências, porque a maioria do nosso corpo do júri hoje é formado por mulheres. Então tenho certeza que quando eu começar a falar, as senhoras vão me entender. Nós, mulheres, quando passamos por um relacionamento abusivo, agressivo, humilhante, a gente sempre conta com a ajuda de alguém. Uma amiga, uma irmã, uma vizinha, um parente, quem quer que seja. Alguém sabe do que a gente está passando. Mas 2 anos de relacionamento de Rayane e George, e ninguém nunca ouviu falar que George um dia agrediu Rayane. Nem com palavras, nem fisicamente, nem de maneira alguma. Isso não sou eu quem estou falando, excelências. Isso quem disse foi os parentes de Rayane que estiveram hoje aqui, falando para vossas excelências. A mãe, a tia, o tio, o vizinho que trabalha no comércio. Todo mundo veio aqui e disse, não, nunca presenciei George agredindo Rayane. Porque Rayane nunca foi agredida, excelências. Essa história de, eu ouvi depois. Isso é mentira, excelências. Eu ouvi de quem? 2 anos em que a família faz os vídeos e nós entendemos. Mas ninguém apareceu nesses vídeos para falar de uma agressão? De um dia? Absolutamente nada, excelências. Nada. Hoje, nós já falamos aqui, nós estamos pedindo a condenação de George. Mas a condenação ela tem que ser justa, excelências, do que ele realmente fez. Quero dizer a vossas excelências que todo relacionamento deixa marcas. Todo relacionamento abusivo deixa marcas numa mulher. E é impossível as pessoas que estão ao redor não notarem uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo. Hoje, no plenário deste tribunal do júri, nós tivemos um exemplo disso aqui. E eu vou relembrar vossas excelências. A mãe de Rayane, quando estava depondo aqui, já tinha dito várias e várias vezes, eu nunca assisti o vídeo, eu não quero ver. Eu nunca vi a foto, eu não quero ver. Ela estava aqui. Eu vou virar de frente para vossas excelências. E o promotor fez com que ela olhasse para a TV. E ela olhou, ele colocou a foto que ela não queria ver, que ela nunca viu. Porque a primeira reação dela foi fazer assim, e foi imediato. Todo o plenário desse tribunal do júri viu e ficou em silêncio, esperando a dona Clene voltar a respirar, porque ela ficou um bom tempo assim. Todo mundo viu. E aí depois vem com essa história de vamos defender, respeitar as mulheres, não respeitou a mãe da vítima que estava aqui depondo. Por isso, excelências, eu digo, Rayane nunca foi agredida no seu relacionamento. Não existe nenhum relato sobre isso. Esqueçam essa história que o Ministério Público, a assistente de acusação, está tentando criar nas nossas cabeças. A gente já sabe o que o George fez. Não precisa agravar, não precisa criar um monstro. E outra situação que eu gostaria muito de deixar aqui para vossas excelências. No ano de 2021, em Macapá, uma mulher, mãe de família, trabalhadora, com os mesmos sintomas de depressão de George, tirou a vida do seu esposo, do homem que ela amava. Já era um término de relacionamento, ela estava se sentindo humilhada, traída, e ela tirou a vida do homem que ela amava, porque estava no fundo da depressão.
E adivinha só, excelências, quem é que vai pedir a condenação dessa mulher lá em Macapá? O doutor Cícero Bordalo, que está no processo. Fale aqui, doutor Cícero Bordalo, para as nossas juradas que o senhor vai pedir a condenação de uma mulher porque estava em depressão. Fale aqui, doutor Cícero. Pare com essa história de falar que é o defensor das mulheres. Doutor, não é verdade? Não. Olha, o tumulto não vai se instalar. Não, excelência, o senhor não vai tumultuar. O senhor não vai tumultuar. Respeite a juíza. Ela não autorizou. Doutor, só um minuto, doutora, só um minutinho. Me desafiou a falar. Cadê o laudo do doente mental? Não tem prova nenhuma, tudo mentira de vocês. A sua palavra. Vamos lá. O senhor quer responder a pergunta da advogada? Eu concedo a parte de 3 minutos para o senhor. Em relação à pergunta da advogada. Agora, a parte ele não serve. A parte ele não pode servir para tumultuar o andamento do júri. Tá? Mas ela não pode gritar enquanto estiver falando. Não, vamos lá. A parte é para o senhor tem 3 minutos para falar desse ponto aqui. Qual é o ponto, excelência? O ponto que ela arguiu. Eu não sei qual foi. Não, em relação ao seu patrocínio de alguma defesa ou de alguma acusação. A condenação que o senhor vai pedir da mulher. Como? Excelência. Pronto, então vamos prosseguir, tá? É isso, excelência. A verdade, ele não quer deixar a gente contar. Doutor Cícero, em relação ao laudo, o senhor já se manifestou numa parte anterior, que inclusive foi bem tumultuado, ao laudo, a ausência dele, tá? Vamos lá, doutor. Respeite a juíza, doutor Cícero. Doutora, a senhora pode prosseguir. Obrigada, excelência. A verdade, ele não quer deixar vocês saberem, porque para ele é ofensivo. Ele não quer falar aqui para as senhoras que ele vai pedir a condenação de uma mulher que estava em depressão, que estava humilhada no relacionamento, assim como o George estava em depressão também, que não tinha um boletim de ocorrência, assim como essa mulher também não tinha até então. Esse ano ainda ele deve pedir a condenação. Mas todo mundo vai ver, porque o doutor Cícero gosta de postar em tudo, então todo mundo vai ver. Eu lhe desafio a dizer o nome dessa mulher. Não, doutor Cícero. Diga quem é a mulher. Maria Darcy. Hein? Maria Darcy. Maria de quê? Darcy. Doutora, madame, eu não sou advogado. Excelência, já que o doutor Cícero pediu, eu posso colocar o processo aqui? Doutora, não, é uma informação nova que a senhora não juntou ao Tudo bem, tudo mas bem. Vamos lá. Mas ela não está... Eu não sou advogado doutora, de Maria Darcy nenhuma. Pronto. Isso é mentira. É advogado. Então, pronto. No caso, doutora, a senhora vai se manter o seu debate para falar só disso? Porque é melhor que a senhora... Assim, a senhora é livre para a senhora explanar. Doutor Cícero, por favor. A senhora é livre para a senhora explanar o que a senhora quiser. Mas se a senhora atiçar, a senhora, evidentemente, vai ter o desdobramento disso. Tudo bem, excelência. Tá bom? Então, se eu fosse, a senhora pode prosseguir. Tudo bem, excelência. A defesa do seu cliente. Aqui, um julgamento, e estamos falando a verdade para vossas excelências. Ninguém veio aqui contar história, transformar ninguém de monstro. Nós estamos falando que o nosso cliente será condenado. Nós estamos pedindo um julgamento justo, porque George, naquele momento, não estava de posse das suas capacidades. George estava perturbado. Então, George merece uma diminuição na sua pena, porque ele não entendia o que ele estava fazendo, excelências. Como meu colega já falou bastante sobre depressão para vossas excelências, eu quero fechar. Peço desculpa por todo esse tumulto, mas foi necessário, porque às vezes a gente precisa mostrar a verdade. Às vezes não, sempre. E isso não estava sendo mostrado nesse tribunal do júri, até então. Gostaria de fechar, excelências, uma palavra que Jesus Cristo nos deixou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Plateia está se manifestando, eu vou pedir para sair. Doutor, mas vamos lá, a gente está no tribunal do júri, tá? Aquilo que está sendo possível está sendo feito. Agora, evidentemente, se alguém se manifestar aqui na plateia, imediatamente, quando eu ouvir, eu coibi. Por isso eu sigo atenta. Ok, excelência, posso continuar? Pode, doutora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade foi o que os advogados fizeram hoje aqui. Foi o que os advogados trouxeram hoje aqui para vossas excelências. Então, libertem-se, excelências, de qualquer comentário maldito, qualquer postagem feita na internet, essas gritarias que só estão servindo para tumultuar, quase 2 horas da manhã, e gritaria para tumultuar, nada se resolve, é porque ele não quer que vossas excelências saibam a verdade. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Excelências, é importante lembrar também que o George sozinho decidiu se entregar à polícia. Que o George sempre colaborou. George está preso. Ele foi lá e disse, eu quero me entregar. Hoje ele veio aqui e contou o que aconteceu. George sempre colaborou com a polícia. É o que nós chamamos de réu colaborador. E eu gostaria de que Vossas Excelências levassem tudo isso em consideração no momento de decidir, principalmente pela causa de diminuição de pena em favor do George, uma vez que naquele momento ele não estava de posse das suas capacidades mentais. Obrigada, Excelência. Renovo as homenagens dos meus colegas, senhores jurados, senhoras juradas, senhor jurado. Estamos aqui julgando uma vida humana. Estamos aqui, excelências, julgando a vida de George. E o que a defesa quer trazer aqui, o que a defesa busca que vossas excelências debatam, que vossas excelências busquem analisar concretamente a prova, é a motivação. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Ou porque ocorreu um crime. George confessa a autoria do crime. George falou que foi ele. Confessou aqui perante vossas excelências. Só com essa confissão ele já sai condenado. Condenação não se tem que se buscar fetiche de pena máxima. Aqui os senhores não estão a dar uma resposta de vingança, mas sim a proferir uma decisão com base em justiça. Os senhores fizeram um juramento de decidir com base nas provas dos autos e com a sua consciência. E o primeiro ponto que eu trago é, por que uma pessoa de bem, por que uma pessoa primária, por que uma pessoa que nunca foi um violento acaba se envolvendo num crime bárbaro, grave como esse? E aí, para podermos responder essa pergunta, senhores jurados, senhoras juradas, nós temos que recorrer a uma ciência chamada criminologia. A criminologia busca estudar a mente do criminoso, daquele que pratica um crime. E dentro das categorias feitas da criminologia, nós temos o chamado criminoso passional, que é aquele que só comete um ato movido por uma forte emoção, por um sentimento tão grande que ele perde o discernimento, por um sentimento tão grande que ele não consegue raciocinar naquele momento, porque se ele pudesse raciocinar, se ele conseguisse naquele momento pensar, ele não praticaria aquele crime. E quando eu vejo um jovem como esse, de uma família tradicional de Santana, envolvido num crime grave, num crime bárbaro, nós vemos que se trata de um criminoso passional. Ele não matou porque ele ia receber uma herança, como o caso da Suzane Ristoffoli. Ele não matou, excelências, porque serviria para queima de um arquivo, um processo. Ele praticou isso porque ele teve um descontrole emocional. Os sentimentos e emoções, senhoras juradas, era como um carro desgovernado, que não tinha freio. E a ciência e a criminologia traz isso. E um dos especialistas que fala dessa emoção, e aqui nós trazemos como isso um relevante valor moral, é o Guido Paloma. Guido Paloma, um dos maiores psiquiatras do Brasil, vem e traz o conceito de crime passional. E tem mais outro ponto, excelências. O que acontece com o cérebro humano quando ele está apaixonado? O amor, pela ciência, ele se divide em duas fases. A fase da paixão, que é intensa, que é duradoura, que é grande, e uma fase de um amor companheiro, que é o chamado love company. Quando a pessoa está apaixonada, o cérebro humano, ocorre circuitarias de hormônios e neurotransmissores que fazem você perder parte da consciência. E dentro desses elementos, nós temos, por exemplo, o aumento da oxitocina e da vasopressina, o aumento, por exemplo, da dopamina, que são elementos que fazem a pessoa ficar viciada na outra e que só tem existência a sua vida se tiver com a outra. O cortisol cai quando a pessoa está apaixonada. O cortisol se assemelha, quando ele baixa, ao transtorno obsessivo compulsivo.
você fica pensando naquela pessoa 24 horas. Você está no banheiro, você pensa naquela pessoa. Você está dirigindo, você pensa naquela pessoa. E a obsessão, você fica querendo estar do lado dela e não sair do lado dela. E ainda, excelências, há uma redução da serotonina, que é responsável, por exemplo, você perde parte do sono, você fica hipervigilante, e há uma consequência no seu sistema digestório, você fica sem comer. A pessoa, quando está apaixonada, ela fica sem comer, ela fica com aquela vontade de estar com a outra. E isso são elementos das circuitarias cerebrais, onde o homem, a pessoa fica num estado hiperdopaminérgico. Isso é o que acontece nos teus hormônios, no teu cérebro. E diante disso, excelências, diante desse estado violento de emoções, confirmado por Guido Paloma, a defesa traz não a absolvição, mas traz que vossas excelências reduzam a pena. Porque George não é um monstro, como foi pintado aqui por esse Ministério Público, que fez chacota de uma situação de abuso. Absurdo, excelências. Eu trabalho em diversos casos onde nós vemos abusos. E fazer chacota disso, dizer que isso deve ser feito, isso é no mínimo tosco, para não dizer criminoso. Apoiar abuso em um plenário de júri para a nossa sociedade, isso é para mim um verdadeiro atentado aos direitos do cidadão, à Constituição e ao próprio procedimento do júri. Excelências, o que a defesa busca é que vossas excelências, esse livro aqui é o da Ana Beatriz, Mentes Perigosas, ela traz, por exemplo, a história do maníaco do parque, que matou 9 mulheres no estádio, na praça pública de São Paulo, onde ele estuprava e matava. Esse cara é mau, psicopata. É para quem se dá essa pena de 12 a 30 anos. Ela traz também aqui o exemplo do Pedrinho Matador, que matou 47 pessoas. Pedrinho Matador é para quem é destinado essa pena de 12 a 30 anos. Mas George, que é uma pessoa que não tem um processo sequer, é uma pessoa que tem uma filha, Helena, é uma pessoa que tem uma mãe que no momento de descontrole emocional, no momento, excelências, que ele não conseguia enxergar, que ele não conseguia racionalizar, que os seus freios inibitórios estavam a mil como um foguete, pratica um ato. Ele que sempre foi um menino de bem, que durante esses 2 anos não encostou um dedo, excelências, um dedo em Rayane, que nunca encostou um dedo em sua primeira esposa. Será que ele vira um monstro naquele dia? E depois desvira esse monstro? Que é o que o Ministério Público quer? Ou é mais razoável? É mais lógico, como diz a doutrina italiana, a lógica é a rainha das provas, que naquele momento ele não estava racionalizando, que naquele momento ele não teve controle das emoções, e num estado hiperdopaminérgico, agravado por fortes sentimentos, por fortes emoções, agravado por uma personalidade limítrofe que fica no limite das emoções, agravado por uma depressão, aquele sentimento depreciativo talvez com surtos até psicóticos, ele tenha praticado esse crime. Sobre a influência de todos esses fatores. E a acusação quer fechar os olhos para isso, quer fechar os olhos e vem pedir laudo, e esquece que o Código Penal, vou dar uma aula para eles, traz no artigo 182 que o juiz não tem que ficar adstrito ao laudo. E hoje vossas excelências são os juízes dos juízes, vossas excelências são soberanos, vossas excelências são a nata da sociedade santanense, representam o que há de melhor. Os senhores são soberanos. E os senhores puderam ver
em primeira mão, na produção da prova testemunhal aqui, que George não estava nas suas plenas faculdades mentais. E por isso a defesa pede apenas que seja reduzido a pena. Um pouquinho. E quem vai reduzir é a doutora magistrada. Vai verificar o quanto vai reduzir, entendendo que naquele momento ele não estava com a consciência e não conseguia se comportar com base nesse entendimento. Vou trazer o fundamento a vossas excelências. Então nós trazemos, excelência, que quando o acusado estiver em um estado que ele não consegue entender o caráter ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento, a pena pode ser reduzida. É só isso que pedimos. Pedimos que façam uma justiça e não pasteurize a pena, um julgamento aqui como se fosse uma receita de bolo, como se fosse uma produção de carro, um igual ao outro, um igual ao outro, não. Que se faça aqui justiça, excelências, que aqui se vê e analise as condições pessoais do réu. E o réu, excelências, ele é merecedor. O réu, excelências, ele não é bandido. Ele não vende droga. Ele não assalta. Ele buscou, com base na família dele, trabalhar honestamente para poder sobreviver. Ele buscou sempre, excelência, nunca se envolveu com nada errado. Não quis buscar o caminho mais fácil. É estudante de faculdade. Tinha o sonho de ser jogador de futebol. Ele já vai estar condenado. Confessou aqui, a pena já é de 12 a 30 anos. Já está condenado. O que a gente pede é uma pequena redução, para que não fique lá perto dos 30 anos, porque aqui vossas excelências estão para fazer justiça e não vingança. George não é um monstro. Monstros não choram. Ele é um ser humano que, movido por sentimentos, por fortes emoções que ele não pôde controlar e por abalo emocional, hoje está aqui no banco dos réus e ele pediu para vossas excelências fazerem, condenarem. E o que a defesa pede, o que a defesa entende como justo, vocês podem ver que nós não viemos com tese de absolvição, legítima defesa da honra, como tentou emplacar a acusação, não. O que nós vemos, nós somos racionais. Nós vemos a lógica. Quem está sendo julgado, quem que está sentado ali no banco dos réus? Podia ser um irmão meu. Vocês viram os parentes dele aqui. Todo mundo, todas pessoas de bem, pessoas da sociedade correta. E George, que nunca teve nenhuma passagem pela polícia, que nunca foi um violento, hoje está aí. E o homicídio é o crime mais humano. Vossa Excelência pode dizer que jamais irá roubar. Vossa Excelência pode dizer que jamais irá cometer um crime de improbidade administrativa. Mas eu desafio cada um dos senhores e das senhoras juradas a dizer que jamais irá matar. Imagine, Excelência, uma situação em que a sua mãe, o seu filho, o seu ente querido está em risco e você tem a chance ali de salvar. George não é bandido. É um jovem que, por problemas em que a família infelizmente não conseguiu enxergar, caiu na bebida. E aqui vem uma outra hipótese que a defesa traz a vossas excelências para reduzir, já colocado pelos meus nobres colegas, que é a redução da pena, apenas a minimização, porque ele estava num estado de embriaguez involuntária. Falaria, doutor, mas como assim involuntária? É porque ele não estava bem da cabeça. Todo mundo aqui viu que ele era um menino de bem, um menino direito, que frequentava a casa de Rayane, que ia casar com Rayane, que tem tatuagem, que amava. Não estava bem naquele momento e de forma involuntária para poder preencher o vazio dele. E um dos sintomas, para quem sabe, conhece da depressão, é isso. Uma pessoa vai lá no fundo do poço, cai no chão. E George, naquele momento,
ingeriu bebida alcoólica. E a acusação, sem olhar o processo, sem ter conhecimento, falou, foram só 3 cervejas, ele estava bom, ele correu. Só que, excelências, dentro do próprio processo, o que a gente tem? Nós temos, aqui, excelências, às 8 do dia 31, às 8h27 do dia 31 de 7 de 2020, George com uma latinha de cerveja na mão. 8h30 da manhã, George está com uma latinha de cerveja na mão. E não acaba aí. Quando vem para o horário, isso tudo está no processo, a própria acusação traz. Do dia 31/7, excelências, às 17h29, George está com uma cuba de cerveja. Não termina aí. Quando vem perto do crime, excelências, às 21h27, George está com uma latinha na mão. E a acusação coloca a cabeça na terra, na areia, como um avestruz para não querer ver. E novamente aqui a defesa não vem pedir que os senhores absolvam. Vem pedir que vossas excelências reconheçam algo que está na lei. Que é quando a pessoa, por um estado de embriaguez que ela não consegue controlar, acaba influenciando na sua capacidade de discernimento. E todos nós, excelência, que já experimentamos uma bebida alcoólica, nós sabemos que isso reduz. Isso tem uma explicação, doutora jurada, científica. O córtex pré-frontal do nosso cérebro, ele é inibido com base na bebida. E a bebida vem trazer 3 fases. E eu, com base num livro de medicina legal, que são os estudiosos, experts, isso traz como funciona a embriaguez. A embriaguez, doutor, ela tem 3 fases. Ela vai ser incompleta quando há o afrouxamento dos freios normais. Ela pode ser completa quando desvanece qualquer censura do freio moral. E ela pode ser comatosa, ou a fase letárgica, quando a pessoa cai de sono deprimida. George estava entre a primeira e a segunda fase de depressão sobre efeito de embriaguez, e nós provamos aqui que ele estava bebendo. E provado pelo prova testemunhal que ele não estava bem na cabeça. Assim como a acusação hoje. E nesse sentido, o que a defesa pede é que vossas excelências reconheçam uma redução de pena. Se não reconhecerem a primeira, que é assim: a pena pode ser reduzida pela embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Aqui no caso, força maior, onde o réu não possuía, no tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele não conseguia entender totalmente o que ele estava fazendo. Ele teve uns sintomas claros disso, que foi o apagão, não lembrar direito, os flashes. E havia bebida, e todo mundo que já fez uso de bebida alcoólica sabe, excelências, que isso, como eu disse, interfere no seu córtex pré-frontal. Você faz coisas estúpidas, às vezes como até tatuar um nome de alguém. Tatuar o nome de alguém é levar para sempre uma tatuagem. E George tem isso. E ele está ali sentado, esperando daqui a pouco a decisão de vossas excelências. Nós estamos até aqui. E nesse horário. E a defesa aqui não está pedindo que absolvam. A defesa está pedindo que vossas excelências deixem a magistrada diminuir um pouco lá dos 30 anos. Ele já vai pegar uma pena de 12 a 30.
mas diminui um pouquinho, porque ele não é bandido. Porque ele não é traficante, doutor jurado. Ele não é de facção, não, como tentaram aqui enlamear ele. Tentaram acabar com a reputação moral, já não basta ele estar sendo julgado. Ele é confesso. Vai ser condenado. Por fim, excelências, a defesa traz uma última tese, caso vossas excelências não reconheçam o privilégio, que pode atenuar um pouco a pena, ou não reconheçam a semi-imputabilidade, que é por causa dos transtornos, por causa da depressão, ou não reconheçam a questão da embriaguez, que está provado. Doutor, se o senhor me permite, só um minutinho aqui, eu acresço aqui. O senhor está alegando a semi-imputabilidade e o privilégio. Isso. E o privilégio. O privilégio, mas por qual? Assim, relevante valor moral, eu falei esse termo. Relevante valor moral, ok. Eu dou o tempo que for preciso aí. Eu gostaria que o senhor justificasse qual o valor moral. Não é só dizer valor moral, não. Isso aí para. O senhor tem um tempo que não quiser. da minha sustentação. Não, eu estou dizendo que eu dou o tempo que for necessário. É para ficar claro, né? Então é para ajudar. Pronto, o senhor tem os seus 3 minutos de volta, tá? Mas é justamente... Vou passar aí, porque essa estratégia aí de atrapalhar aí, o senhor combina com o seu amigo aí do lado. A última coisa, excelências, que a defesa Quero ver o laudo. Que a defesa traz é o fundamento de uma base de uma lei antiga, a 9.807, que traz o quê? Uma redução de pena para o chamado réu colaborador. O indiciado que colaborar voluntariamente com a investigação terá direito a uma redução de pena. E nós trazemos que George se entregou para a polícia e está preso desde aquela época até agora. Nós trazemos que George veio aqui e confessou. Então, excelências, ele colaborou com a investigação e com o processo penal. E ele merece que vossas excelências reduzam a pena, autorize a magistrada a reduzir. Estamos trazendo aqui diversas situações em que vossas excelências poderão dar um julgamento justo, não só para a família que está ali, mas para aquele que está assentado e para as pessoas que estão atrás dele, que também sofrem. E eu vou passar rápido, porque meu tempo está acabando, para vocês verem que George não é um monstro. Senhores jurados, prestem atenção, por favor, nessas fotos que eu vou passar aqui agora. É aqui ele trabalhando na Companhia do Espeto. Ele fazendo entrega. Aqui as roupas, chapéu que ele vendia, a moto dele que ele fazia. E aqui ele falando com a princesa dele. E não para por aí. Ele falando com a princesa dele. Aqui, excelência, certidão, certificados. Aqui, excelências, com a princesa dele. Olha o monstro que o Ministério Público está falando. O cara que não cuidava da filha, que não queria nem saber. Acompanhou todas as fases da filha. Olha ela aqui, excelência, que coisa linda. Aqui, excelências, olha quem vossas excelências estão julgando. Não é bandido não, excelências. Não é bandido. Isso é um critério importante, senhores jurados, para os senhores fazerem justiça. A mãe dele. A gente trouxe 93 fotos de várias fases da vida da filha. Mostrando aqui, excelência, que coisa linda. Que ele é uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem. Que não estava no seu estado normal no momento que os fatos ocorreram. Olha, excelência, esse aí que é o
o bandido. Doutor jurado, finalizou? Eu espero que Vossas Excelências façam justiça. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe cada um.